Ana era uma engrenagem essencial, porém discreta, na vasta máquina que era a Corporação Almeida. Seu trabalho, embora exaustivo e muitas vezes invisível para a cúpula, era executado com uma dedicação impecável. Ela não sonhava com carros importados ou joias cintilantes. Seu objetivo era simples: trabalhar duro, pagar suas contas e talvez um dia conseguir abrir uma pequena floricultura, seu refúgio de paz. Aos 28 anos, com a vida pautada pela rotina e pela realidade, Ana não tinha tempo para contos de fadas. O romance para ela era algo que acontecia em filmes, não na vida real de uma assistente administrativa que pegava 2 ônibus para chegar ao trabalho. Sua vida era um reflexo de sua personalidade. Simples, autêntica e profundamente independente. No epicentro daquele império estava o senhor Ricardo Almeida. Aos 55 anos, ele era o tipo de homem cuja presença preenchia qualquer sala. Elegante, perspicaz, com um olhar que parecia analisar cada detalhe e cada pessoa ao seu redor. Dono de um conglomerado que abrangia desde tecnologia a empreendimentos imobiliários, Ricardo tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Mas, por trás da fachada de sucesso inabalável, da mansão imponente e dos jatos particulares, havia uma solidão velada. Seus relacionamentos passados, marcados por interesses financeiros e aparências, haviam deixado um gosto amargo. Ele estava cansado de mulheres que viam seu saldo bancário antes de enxergar sua alma. O amor para ele havia se tornado um conceito distante, quase obsoleto. Seus caminhos se cruzaram pela primeira vez em uma reunião de emergência. Ana, embora não fosse sua assistente direta, foi designada para auxiliá-lo devido à ausência de sua secretária executiva. Ela entrou na sala de reuniões com sua pasta e seu olhar focado, alheia à figura imponente na cabeceira da mesa. Ricardo, acostumado à subserviência ou à bajulação, notou algo diferente nela. Sua postura era profissional, seus movimentos eficientes, e seus olhos, mesmo sob pressão, mantinham uma calma que o intrigou. Ela não o olhava com reverência, mas com um respeito que ele raramente recebia. Com o tempo, os encontros profissionais se tornaram mais frequentes. Ricardo começou a pedir que Ana o auxiliasse em projetos que, na verdade, poderiam ser delegados a outros. Eram desculpas veladas para tê-la por perto. Ele observava a forma como ela se dedicava, a inteligência em suas perguntas, a paixão genuína por pequenos detalhes que a maioria ignorava. Notou que ela tomava café preto, sem açúcar, e que seus olhos brilhavam quando falava sobre o projeto da nova praça na cidade, que nada tinha a ver com os milhões que ele investia. Cada observação era um tijolo na muralha de sua indiferença, que começava a desmoronar. Ele se pegou sorrindo ao vê-la, algo que não acontecia com frequência. Pela primeira vez em anos, ele sentiu algo que não era sobre negócios ou poder. Era atração. E para seu próprio choque, estava se transformando em algo muito mais profundo. Ana, por sua vez, notou a mudança no comportamento do Sr. Almeida. Ele, o temível CEO, estava mais acessível, mais humano. Começou com pequenas gentilezas, um agradecimento sincero, uma pergunta sobre seu dia, um comentário sobre um livro que ela lia. Ela ficava confusa. Seria apenas cortesia de um chefe para uma boa funcionária ou haveria algo mais? A experiência a ensinara a desconfiar de facilidades. Milionários não se interessavam por pessoas como ela. Não de verdade. Eles viviam em mundos diferentes. Ela se lembrava da primeira vez que ele a convidou para almoçar, para discutir um projeto, mas a conversa se desviou para sua infância e sonhos. Ela sentia um calor estranho, uma pontada de nervosismo e uma curiosidade crescente. Mas o alarme interno sempre tocava. Cuidado, Ana, é perigoso. A atenção dele se intensificou. Eram convites para jantares de trabalho que se tornavam exclusivos, conversas que se estendiam até tarde no escritório, olhares que carregavam um peso diferente.
Ricardo estava se apaixonando por Ana. A autenticidade dela era um bálsamo para sua alma cansada de falsidade. Ele a via como um refúgio, um porto seguro longe do cálculo e da ambição. Para ele, ela era a verdade que ele buscava a vida toda. Ele queria oferecer a ela o mundo, convencido de que seu amor, somado à sua fortuna, seria irresistível. Ele planejou o momento perfeito para se declarar, um cenário que pudesse expressar a grandiosidade de seus sentimentos e a magnitude do que ele estava disposto a oferecer. A noite chegou. Ricardo a convidou para um jantar privado em sua cobertura, com uma vista deslumbrante da cidade. O ambiente era de tirar o fôlego. Velas, música suave, um jantar preparado por um chefe particular. Ana, embora nervosa, tentava manter a compostura. Ela sabia que aquele jantar não era apenas um agradecimento. Quando a sobremesa foi servida, Ricardo se ajoelhou. Não com um anel de noivado tradicional, mas com uma pequena caixa de veludo, revelando a chave de uma casa que ele havia acabado de comprar para ela, além de documentos que garantiam a independência financeira dela para a floricultura que ela tanto sonhava. Ele a olhava nos olhos, sua voz embargada pela emoção. Ana, ele disse, eu me apaixonei por você, por sua autenticidade, sua força, sua luz. Eu quero te dar tudo, minha vida, meu nome, meu mundo. Case-se comigo. Você terá tudo o que sempre quis, sem precisar trabalhar um dia sequer. Apenas seja minha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O coração de Ana martelava no peito. O mundo que ele oferecia era o sonho de milhões de pessoas. A segurança, o luxo, a liberdade das preocupações financeiras. Mas, enquanto ele falava, uma pontada gelada de reconhecimento percorreu seu corpo. Ela não queria ser comprada. Não queria que o amor dela fosse confundido com a dependência. Não queria ser a mulher do milionário que teve a sorte de ser resgatada. Ela amava sua independência, sua capacidade de conquistar as coisas por si mesma. E embora houvesse algo no olhar vulnerável dele que a tocasse, ela sabia que aquele tipo de proposta, por mais bem intencionada que fosse, não era amor, era uma transação. Ela respirou fundo. E o que aconteceu a seguir chocou Ricardo Almeida como nada havia chocado em toda a sua vida. A resposta dela foi firme, clara e, para ele, incompreensível. Não, ela disse. A palavra ecoou na cobertura silenciosa. Senhor Almeida, eu agradeço. Agradeço a sua sinceridade e a sua generosidade, mas eu não posso me casar com você. Não assim. O rosto de Ricardo, antes esperançoso, contorceu-se em uma mistura de incredulidade, dor e uma raiva que ele nunca havia sentido por uma recusa. Ele, o homem que nunca era rejeitado, que sempre conseguia o que queria, estava sendo negado em seu momento mais vulnerável. Não? Como assim não? Eu estou te oferecendo o mundo, segurança. Você nunca mais precisaria se preocupar com nada. Seu tom subiu, a voz grave e autoritária, refletindo o surto de um homem acostumado a comandar. Ana se levantou, a voz calma, mas firme. É exatamente por isso, senhor Almeida. Eu não quero o seu mundo se isso significar perder o meu. Eu quero conquistar minhas coisas. Eu quero que alguém me ame por quem eu sou, e não pelo que eu posso me tornar ao seu lado, ou pelo que você pode me dar. Eu valorizo minha liberdade, minha independência. Não quero ser apenas mais um de seus bens, por mais que me diga o contrário. O que você oferece não é um relacionamento, é um resgate. E eu não preciso ser resgatada. Ela admitiu, com um nó na garganta, que sim, sentia uma conexão com ele, uma atração inesperada. Mas não seria nessas condições. Ricardo ficou paralisado. Suas mãos tremiam levemente. Ele, o estrategista frio, não conseguia processar a rejeição de algo que ele considerava a oferta perfeita.
Ele viu nos olhos dela não desinteresse, mas uma força que ele não havia encontrado em nenhuma outra mulher. O não dela não era um insulto, mas uma lição. Ele havia subestimado o valor da independência e da autenticidade dela, cego pelo poder de sua própria riqueza. Ela não queria uma vida comprada, ela queria uma vida construída. Os dias que se seguiram foram estranhos na corporação Almeida. Ana, apesar da tensão, continuou a trabalhar. Ricardo, por sua vez, estava mudado. Não houve mais convites ou olhares intensos. Ele aprendeu a dor da rejeição e a lição de que o verdadeiro valor de uma pessoa não se mede em dinheiro. A partir daquele dia, ele começou a ver o mundo de uma forma diferente, a questionar seus próprios valores e a forma como se relacionava com as pessoas. E Ana? Ela seguiu em frente. A floricultura se tornou realidade, um pequeno refúgio de cores e perfumes que ela construiu com suas próprias mãos. O não que ela deu a um milionário não a impediu de encontrar a felicidade, mas a guiou para a felicidade autêntica, a dela. O surto dele, embora doloroso para ambos, foi o catalisador para uma nova compreensão do amor. Ele aprendeu que, para conquistar um coração como o de Ana, ele precisaria oferecer algo muito mais valioso que sua fortuna: o verdadeiro respeito pela sua liberdade e individualidade. O amor, para eles, não floresceu em um palácio, mas na coragem de um não que abriu caminho para uma verdade muito maior. Se você se emocionou com essa jornada inesperada e com a força de um amor que desafiou todas as regras e expectativas, deixe seu like neste vídeo. E para não perder mais histórias assim, repletas de drama, reviravoltas e emoções que tocam a alma, inscreva-se no canal e ative o sininho.